A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nessa tarde. Vou deixar aqui para a meditação dos irmãos, né, a palavra de Deus. Um conselho prático para os irmãos, que muitas das vezes os irmãos louvam o homem, exortam o homem, esquecendo que nós devemos louvar e engrandecer o nome do Senhor e exaltar o Senhor. Muitas das vezes a pessoa se exalta, né, quer que o homem tome o lugar de Deus. Irmão, nós devemos louvar, engrandecer, bendizer só a Deus, dar louvor só a Deus. Tem pessoas que dão louvor, isso eu estou falando para aqueles que não são cristãos, irmão, que dá louvor, estátua, que não pertence a Deus, Deus morto, que é feito pela mão do homem, é feito pela mão da criatura, não feita pelo Criador. Porque feito pelo Criador somos nós que somos criatura. E se nós fazer alguma coisa que é feito pela nossa mão, é feito pela mão da criatura, já não tem mais, né, valor nenhum perante Deus, é abominável diante do Senhor. Muitas das vezes o crente, certo tipo de crente, dá louvor, dá honra ao homem. Como você chega na igreja, tem muitos pastores que dizem assim, dá honra a quem tem honra. Então, irmão, nós temos que dar honra a Jesus Cristo, que foi ele que teve o privilégio de morrer na cruz do Calvário, ele que foi dado toda a honra, toda a glória, foi dada a ele, está escrito na Bíblia. Muitas igrejas aí se comportam errado, irmão. Esse é um conselho prático. Fala assim, quando chega um pregador de fora e fala assim, vamos dar honra a quem tem honra. Aí bota o irmão sentar no melhor lugar. Não, irmão, você está tirando a honra de Deus, a honra do Espírito Santo, a honra de Jesus que morreu na cruz do Calvário, que está escrito na Bíblia, é dado todo o poder a ele no céu e na terra, e toda a honra e toda a glória foi a Jesus Cristo, não foi o homem. Você nunca deve louvar o homem como se estivesse louvando a Deus. Muitos cristãos, e quando chega um pregador que ele convida para ir para a igreja, ele fala assim, irmão, sobe para esse lugar de assento cá de cima, senta cá em cima conosco, vamos dar honra a quem tem honra. Então, aí Jesus fica onde? Irmão, nós temos que aprender a falar e fazer as coisas certas e glorificar, dar louvor só a Deus. Para a meditação dos irmãos, esse versículo aqui em Isaías 42, capítulo 42, versículo 8. Ó, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagem de escultura. Ele não dá louvor a outro, o louvor é só para ele mesmo. Está bem escrito aqui, ó, né? A minha glória, pois a outro não darei. E muitas das vezes a pessoa quer tirar a glória de Deus e dar para as pessoas. Irmão, está errado isso. E outras coisas que ele fala. O louvor dele, ele não dá imagem de escultura. Tem muitas pessoas aí, irmão, que não tem conhecimento, que precisam ouvir a verdade. Às vezes os irmãos veem a pessoa fazendo as coisas erradas, mas não consegue o irmão, né? Porque ele está dando louvor àquele pedaço de barro, aquelas estátuas, achando que está agradando a Deus, tendo aquilo como Deus. Aquilo é abominável diante de Deus. Tudo que é feito pela mão do homem, todas as imagens feitas pela mão do homem é abominável diante de Deus. Você não deve adorar. Porque se for para você adorar, você adora seu retrato, que você está vivo. É abominável adorar. Então, irmão, toda imagem feita pela mão do homem, até a televisão, que é uma imagem feita pela mão do homem, é uma abominação diante de Deus, e todo o evangelho que parece dentro dela é anátema, não agrada a Deus, porque um lugar que Deus abomina, um lugar que é sujo, nós não devemos fazer culto dentro dele, porque ele está contaminado, ele foi rejeitado pelo Senhor, então nada de bom sairá dali de dentro. E quem é de Deus conhece o seu lugar, jamais iria fazer um culto. Então, irmão, o próprio Deus nos ensina aqui na palavra, para aqueles que dá honra para os irmãos, não dá honra para Deus. Glorifica os irmãos, mas não glorifica a Deus. Irmão, nós devemos adorar só o Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra. Deus fala aqui claramente, eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória, pois a outro não darei, e o meu louvor a imagem de escultura. Muitas vezes, irmão, tem pessoa que dobra diante da imagem, fica adorando a imagem, louvando a imagem, o próprio Deus falando que o louvor dele, ele não dá a imagem de escultura.
Então, isso é um conselho prático, irmão. Estou falando para certos irmãos cristãos que não têm conhecimento, não é alicerçado na Bíblia, que eu já vi crente falar isso. Ah, isso aí não tem problema. Tem problema sim, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme. Ele não divide a adoração dele com ninguém. Se você adora a Deus, você deve adorar só o Senhor. Não buscar outro tipo de deuses para adorar. Você tem que adorar Deus, não deuses. Você tem que adorar aquele que criou o céu e a terra, quanto tudo nele há, e adorar aquele que te deu a vida, que é Jesus Cristo. Nós não devemos dar louvor de Deus para outros. Muitos louvam imagem de escultura feita pela mão do homem. Muitos louvam o inimigo. Tudo que ele fizer que agrada o inimigo, ele está louvando o inimigo. O inimigo vem matar, roubar e destruir, irmão. Nós não devemos dar força a ele para nos destruir, para nos quebrar. Nós temos que resistir a ele e aceitar Deus para que ele foge de nós. Irmão, o próprio Deus falando. Às vezes a pessoa ama mais o teu filho do que o próprio Deus. Nós temos que amar nosso filho, mas tudo tem que ter limite, irmão. Você vê que Abraão, ali Deus, para provar a fé de Abraão, Deus pediu Isaac para Abraão sacrificar Isaac. Abraão, contra a vontade dele, mas fazendo a vontade de Deus, foi. Quando Abraão chegou ali, que afiou bem um cutelo, Isaac falou: pai, eu estou vendo aqui a mesa preparada, tudo preparado, o cutelo. E o cordeiro? Ele falou assim: Deus proverá. Abraão, pela fé dele, ele sabia que na última hora Deus ia prover. E proveu. Quando ele botou o filho dele, que vendou os olhos, que foi passar o cutelo no pescoço dele, o anjo disse: não, Abraão, não faz tal coisas. Deus provou a fé de Abraão. Abraão não louvou o filho dele. Ele não negou a Deus. Deus toca naquilo que a gente mais ama, irmão, para testar a nossa fé. Então aqui está bem escrito na palavra de Deus: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor a imagem de escultura. Aqueles que buscam, adoram a imagem de escultura e dobra seu joelho perante ela, é abominação. Você está aborrecendo a seu Deus. Adorar só o Senhor, seu Deus. Não adora a televisão, irmão. Aqui fala claramente: imagem de escultura. A televisão também é uma imagem. Então, quando a pessoa está diante dela, prostrado, vendo novela, vendo filme, no jornal, que não passa nada de bom, só passa coisa maligna ali, morte, destruição da vida da pessoa, cai tudo dentro da casa do cristão santificado, abrindo a porta da maldição para dentro da casa dele, levando tudo quanto é ruim, tudo que não presta para dentro da casa dele através da televisão. Ele santificou a vida dele, jejuou o tempo todo e agora está carregando a maldição, abrindo a porta do tempo, do passado, da maldição, para cair tudo dentro da casa dele. Se passa um programa de macumbeiro, cai tudo dentro da casa dele. Por isso que você vê muitos crentes doentes, porque ele tira o louvor de Deus e dá para outro. Nós devemos louvar só a Deus, irmão. Ah, mas ali tem programa evangelho, irmão. Aqui são os falsos profetas de dentro da televisão. São enganadores, irmão. São falsos apóstolos, que está escrito na Bíblia. Falso obreiro. Atraindo você para adorar o trono de Satanás, que a televisão é o trono de Satanás, para adorar o diabo. Isso aborrece. O Espírito Santo de Deus tem ficado muito entristecido com esses irmãos. Está escrito em Salmos que nós não devemos prostrar diante de imagem feita pela mão do homem. Se você está sentado ali na frente da televisão, você está prostrando. E está bem escrito aqui também: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagem de escultura, irmão. Será impossível, meus irmãos, que vocês não vão acreditar no que está escrito, não vai ouvir a palavra do Senhor falando contigo. Vocês não estão acreditando na Bíblia mais?
Está escrito, irmão, você não está acreditando no que está escrito, imagina aquilo que não é escrito, que a gente fala, que não mostra para vocês. Vocês não estão acreditando em Deus, na própria palavra de Deus vai acreditar em nós. Sabendo que vocês estão fazendo errado, estão provocando a ira ao Senhor, e todos aqueles profetas do passado que provocou ira a Deus, foi todos eles destruídos com a sua família. Esses tais hoje, esses crentes que aparecem dentro da televisão, irmão, são aqueles profetas do passado que lançavam tropeço para derrubar o povo de Israel, ensinando o povo de Israel a pecar, tirando os olhos deles de olhar para Deus para olhar para a abominação. Esses pastores hoje em dia, irmão, estão lançando um tropeço para derrubar o povo de Deus. Mas todos aqueles falsos profetas que profetizavam falsamente, morreu, irmão. E não foi bom para ele. Foi destruído pelo Senhor, a ira de Deus se levantou contra ele. Porque nós não devemos lutar contra Deus, está escrito na palavra de Deus. Nós não devemos contra a palavra, senão por ela. Nós temos que ser pela palavra, zelar pela palavra, ser zelador da palavra de Deus. Pregar a sã doutrina, espalhar a santidade, porque a qual não verá a Deus, irmão. É desse jeito que vocês vivem em santidade, dando louvor para outro, adorando outros, a não ser o nosso Deus verdadeiro, irmão. Irmão, o Espírito Santo de Deus está muito triste com esse povo. Jesus chora dia e noite, porque ele sofreu na cruz do Calvário. Ele sofreu, foi furado de lança, foi chicoteado, foi pregado, foi humilhado. E hoje é o que ele ganha do povo, é isso aí, ó, traição. São um traidor do Evangelho, são um traidor da palavra de Deus. Se você faz isso com Jesus, imagina com nós, que não fizemos nada por você. Irmão, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus te ama, irmão. Abandona tudo de errado que você está fazendo no dia chamado hoje, porque Jesus pode voltar hoje e você vai perder a sua salvação. Se conserta com Deus agora. Em nome de Jesus, seja repreendido todo o mal. Irmão, volta para o caminho do Senhor, você que está desviado, porque Jesus te ama. Jesus pagou um preço caro por você, por mim, por nós todos. Fica na paz do Senhor Jesus, amém? Jesus te ama.